Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Pocahontas. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre uma das figuras mais representativas da época da colonização inglesa nos Estados Unidos. Esta adaptação da história de Pocahontas foi escrita por Rob Sved, que nasceu em 1970 na Inglaterra e trabalha e mora em Oxford atualmente. Rob vem atuando há mais de 20 anos como professor, escritor, editor e consultor educacional, além de ser autor de livros publicados em todo o mundo. As ilustrações do livro ficam por conta do paulistano Ulisses Figueiredo. Ulisses vem fazendo ilustrações há 20 anos e desenvolveu trabalhos para várias editoras e agências de publicidade. Ele também é ator, músico e diretor de filmes. Agora, vou contar um pouco mais sobre Pocahontas. Nessa versão da história, Pocahontas é apresentada como uma menina destemida e curiosa, filha de um líder indígena bastante preocupado com a chegada dos ingleses. Todos se mostram cautelosos e céticos em relação às intenções dos colonizadores. Pocahontas, no entanto, é receptiva e quer ser amiga do capitão inglês John Smith, contrariando seu pai e os outros habitantes do povoado. Em determinado momento da história, John Smith é mantido como prisioneiro e Pocahontas percebe que os homens de sua tribo querem machucá-lo. Ela implora para que seu pai o liberte, e seu pedido, por fim, é atendido por Powhatan. Após um acidente, John é enviado de volta para a Inglaterra e surge na história um novo capitão chamado Argall. Ele captura Pocahontas, que é forçada a viver em Jamestown. Lá, ela se casa com outro colonizador chamado John Rolfe e tem um filho, passando a se chamar Rebecca. Um dia, o rei James convida Rolfe e sua família para visitar a Inglaterra. Lá, Pocahontas reencontra John Smith e fica muito feliz em vê-lo. Ao voltar para casa, Pocahontas adoece. A jovem não resiste e morre, mas deixa como legado sua luta pela união pacífica entre os povos da América. Por se tratar da vida de uma personagem que realmente existiu, Pocahontas é considerada uma biografia porque narra a história real dessa jovem nativa americana. As informações do livro foram adaptadas a partir de fontes que descrevem relatos, registros históricos da época em que Pocahontas viveu, além de contar com elementos de diferentes versões da história. A leitura de biografias de personalidades históricas como Pocahontas pode auxiliar os alunos na construção de modelos a serem seguidos, seja por suas ações ou por características de suas personalidades. A história de Pocahontas explora uma temática bastante relevante para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, pois a colonização das Américas e seus desdobramentos é um dos temas propostos para esta etapa escolar. De acordo com a BNCC, parte das habilidades previstas para os anos em questão tem como objetivo o estudo dos povos indígenas, as navegações e as rotas de povoamento das Américas, além das dinâmicas de poder no período colonial, o que justifica sua pertença ao tema Diálogos com a História e Filosofia. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que o texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor, ou seja, aquele leitor capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. Como atividade de pré-leitura, sugerimos trabalhar com a ativação do conhecimento prévio dos alunos, utilizando o nome da personagem principal da história. Os alunos também terão a oportunidade de fazer uma atividade ligando as personagens do livro às suas devidas descrições. Durante a leitura do livro, sugerimos a utilização de estratégias empregadas em rodas literárias. O objetivo principal dessas rodas é desenvolver o prazer e o hábito de leitura, seja na língua materna ou na língua estrangeira, e formar leitores autônomos, reflexivos
críticos, ativos e criativos de maneira colaborativa. Novamente, apresentamos 5 atividades que podem ser feitas em sala de aula ou como atividade para casa. Já como atividade de pós-leitura, os alunos assistirão a um filme sobre Pocahontas e analisarão as semelhanças e diferenças entre o livro que leram e o filme. Por fim, são apresentadas mais 5 atividades para verificar a compreensão dos alunos em relação à leitura da obra. Além disso, o manual também apresenta atividades interdisciplinares. Lá você vai encontrar atividades relacionadas aos seguintes componentes curriculares. Em língua portuguesa, os alunos terão a oportunidade de compreender que um texto é sempre pontuado pela subjetividade do autor, além de trabalhar com o gênero textual carta. Aqui, o objetivo é unir o trabalho com este gênero textual ao reconhecimento da parcialidade do autor no relato de fatos, de acordo com habilidades previstas na BNCC para o 6º ano do Ensino Fundamental 2. Em História e Geografia, o objetivo principal é desenvolver um olhar crítico sobre choques culturais que existem ao redor do mundo, fazendo uma análise crítica das diferentes culturas e comparando o estilo de vida da tribo de Pocahontas e dos colonizadores. Já em arte, os alunos são levados a refletir sobre a obra lida por meio de estudo de diferentes manifestações artísticas e culturais pertinentes ao contexto da época. Aqui, o objetivo é promover o estudo sobre o modo de vida, a cultura e as manifestações artísticas pertinentes à época na qual Pocahontas viveu. Todas essas sugestões de atividades estão descritas e explicadas no Manual do Professor Digital em PDF que disponibilizamos para consulta. Espero que a leitura com seus alunos seja bastante rica e interessante. Bom trabalho!